Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, continuando a nossa semana sobre a intervenção federal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o decreto interventivo. O decreto interventivo é a forma pela qual, ou a forma pelo qual a intervenção se materializa. Não basta dizer vai ter intervenção federal. O instrumento jurídico é esse decreto preventivo de competência do presidente da República. Anotem, artigo 84, inciso 10. É este dispositivo constitucional que confere competência ao presidente da República para expedir um decreto interventivo. Qual é a eficácia desse decreto, né? No tempo, pelo menos? É uma eficácia imediata. Assim que o decreto é publicado, ele já está valendo. O Estado ou o Distrito Federal que sofre a intervenção já perde a sua autonomia naquele aspecto específico, se for uma intervenção específica. Se for uma intervenção geral, ele já perde a sua autonomia. O fato de o decreto ter eficácia imediata não significa que ele não tenha nenhuma espécie de controle. Vai haver um controle do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Controle do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Eu só quero lembrar para vocês que esse controle é feito nas intervenções espontâneas. Se lembra aqueles tipos de intervenção que eu falei no vídeo anterior? Espontânea e provocada. Na intervenção espontânea e no caso da intervenção provocada, só quando há uma solicitação para a intervenção, que o presidente da República tem a discricionariedade, ou seja, a avaliação da oportunidade e a conveniência de decretar a intervenção. Quando essa intervenção é provocada na modalidade requisitada pelo judiciário, por exemplo, não há necessidade de um controle político do Congresso. Anotem esta dica. Condições do decreto, né? Primeiro, o decreto ele tem que estabelecer a amplitude da medida interventiva, né? Até onde vai a perda de autonomia daquele ente federativo que é sujeito passivo da intervenção. Na história constitucional brasileira, pós-88, tem sido comum nas intervenções serem estabelecidas apenas a área da segurança pública. Então, os decretos interventivos, foi o caso do Rio de Janeiro, é o caso do Distrito Federal, eles estabelecem uma intervenção na segurança pública, de modo que isso significa que nas demais áreas, o ente federativo que está sofrendo a intervenção continua com sua autonomia. O que ocorre é que nessa área específica, que é delimitada no decreto, ele perde a autonomia. De modo que, também, o gestor da área onde houve o decreto, por exemplo, a segurança pública, passa a responder ao presidente da República e não ao governador do estado ou do Distrito Federal. O decreto interventivo também tem que estabelecer o prazo, que é para obedecer aquele princípio que eu mencionei para vocês, que é o princípio da temporariedade. A intervenção, a quebra da autonomia é sempre temporária, tem que ser um prazo. Um prazo às vezes específico, às vezes para dar conta de determinada situação. Deixa eu reformular melhor. O decreto, existe um prazo, vai vigorar até o prazo tal. Mas se a situação já for resolvida antes do prazo, esse decreto tem que cessar, a intervenção tem que cessar, beleza? No decreto vai ter também as condições de execução da intervenção, quais são as medidas que vão ser tomadas. E se houver necessidade, vai ter a nomeação do interventor. É esse interventor que vai responder diretamente ao presidente da República, beleza? Então a gente fica por aqui no vídeo de hoje. Amanhã tem mais.